Fala turma, aqui é o professor Carlos Eduardo e o nosso assunto de hoje será fluxo de caixa. Bem, o que é um fluxo de caixa? Fluxo de caixa é um instrumento, é uma ferramenta de planejamento e controle das suas finanças, de todos os seus recebimentos e de todos os seus pagamentos, as suas saídas. Tá? Um fluxo de caixa ele pode ser diário, pode ser semanal, pode ser mensal. Isso fica aí à escolha do cliente, né? Ou da pessoa que organiza, que administra a empresa. Sendo que um fluxo de caixa ele pode ser tanto para uma pessoa jurídica, para uma empresa, como também para uma pessoa física. Você, pessoa física que não tem empresa, você pode desenvolver um fluxo de caixa pessoal, da sua vida pessoal, de todos os seus gastos, de todos os seus recebimentos, para conseguir controlar melhor o seu fluxo de dinheiro. Bem, para o nosso estudo de hoje, eu escolhi uma situação de aprendizagem que é um estudo de caso, uma estimativa de fluxo de caixa. Então eu vou desenvolver esse fluxo de caixa simplificado passo a passo com vocês e espero que vocês consigam visualizar as dicas, e dicas muito importantes para que não hajam distorções no momento em que você estiver controlando as suas finanças, principalmente você, empresário, as finanças da sua empresa. Às vezes temos distorções, principalmente quando não controlamos as anotações de todos os recebimentos, principalmente aqueles recebimentos também a prazo, 30, 60 dias. Algumas pessoas negligenciam e não controlam adequadamente e criam uma confusão com o resultado operacional e com o que realmente existe no seu caixa e banco. Então, nós vamos utilizar a situação de aprendizagem, um estudo de caso, uma estimativa. Lembrando que essa estimativa, turma, ela não aconteceu ainda. Estamos projetando qual é a possibilidade desse negócio se desenvolver com um determinado capital de giro, com um determinado prazo para pagamento ou recebimento. Bem, vamos lá. Lembrando que esse fluxo de caixa que eu vou apresentar para vocês, ele é um fluxo de caixa adequado para uma pequena empresa, para um pequeno negócio. Eu posso ter fluxo de caixas mais robustos, tá? Inclusive, esse fluxo de caixa, turma, não é o fluxo de caixa cobrado obrigatoriamente pela contabilidade geral, contabilidade financeira, aquele obrigatório para as empresas, tá? Sendo que eu tenho os 3 relatórios principais: o balanço patrimonial, eu tenho a demonstração do fluxo de caixa e a demonstração de resultados do exercício, sendo que você pode desenvolver fluxo de caixa gerencial ou para sua pequena empresa e ainda assim controlar muito bem todas as entradas e todas as suas saídas. Cabe você conhecer quais são os seus recebimentos, os seus clientes e os seus gastos, tá? Ou seja, você realizar o correto desenvolvimento da nomenclatura das contas. Veja bem, eu vou ler com vocês o estudo de caso. Um jovem empreendedor resolve iniciar os seus negócios com venda de bijuterias. Segundo seus levantamentos, ele conseguiria vender no primeiro mês de funcionamento de sua loja o total de 1.000 peças, ao preço médio de R$13, aumentando o volume de vendas em 500 peças a cada mês subsequente. Tais levantamentos foram baseados nas excelentes condições de pagamentos oferecidas aos seus clientes, 60 dias sem juros. Tendo negociado com seus fornecedores e credores o prazo de 30 dias para pagamento e sabendo que seu custo fixo mensal será de R$2.000, enquanto seu custo variável por peça é de R$2, ele investiu R$5.000, deixando esse montante no banco como seu capital de giro e levando em consideração que ele trabalhar no sistema just in time, vendendo quase que imediatamente as peças que ele compra. Responda às perguntas. O valor de R$5.000 será suficiente para ele manter o seu negócio sem necessidade de empréstimos? Caso não seja suficiente, qual a sua necessidade de capital de giro? Turma,
Esse estudo de caso, eu gosto muito dele. Na verdade, eu trago ele desde a época da faculdade. Ele é um estudo de caso instigante, até porque você não iniciou o negócio ainda, você tem um valor e você quer fazer um planejamento utilizando o fluxo de caixa para estimar as possibilidades. Nesse estudo de caso, nós temos algumas nomenclaturas que normalmente eu vou abordar mais à frente. Eu começo a unidade finanças e contabilidade, técnicas de finanças e contabilidade, com esse estudo de caso, para dar aquela instigada no pessoal. É uma atividade muito bacana, tanto para o meio acadêmico quanto para o meio profissional. Você pode tomar como base esse fluxo de caixa e esse fluxo de controle também profissionalmente. E por que eu gosto muito? Porque ele tem algumas pitadas, alguns nomes ali. Capital de giro, preço de venda, você tem custo fixo, você tem custo variável. Então você tem vários elementos que eu posso puxar depois, lá na contabilidade de custos, por exemplo, como na matéria, no assunto custeio, no qual eu tenho custeio direto, eu tenho custeio por absorção. Então eu posso mais à frente abordar as minúcias, que eu consigo tirar desse fluxo de caixa. Então vamos lá. Qual é a primeira coisa que eu tenho que realizar para começar a desenvolver o meu fluxo de caixa? Extrair as informações. Quando eu tenho um enunciado, um estudo de caso como esse, a primeira coisa a ser feita é ler, interpretar, entender, extrair as informações e anotar. E na vida real? Eu tenho as informações do valor que eu tenho para investir, do produto que eu quero vender, dos possíveis clientes que eu posso vender também. Então essas são as informações, né? Do preço de custo do meu fornecedor, do aluguel da loja que eu quero trabalhar. Então a primeira coisa a ser feita, vamos extrair informações. Olha só, capital de giro. Qual o valor que o empreendedor, o jovem rapaz aqui, ele tem disponível para investir nesse negócio, para ter em mãos, para que esse negócio aconteça durante um tempo, mesmo que ele tenha poucas vendas. Então, está aqui no nosso estudo de caso, nosso enunciado. Ele investiu R$5.000. Vou anotar aqui, ó, 5 mil reais. Esse é o capital de giro. O que é o capital de giro? É o valor que você dispõe, né? Não é o seu investimento ainda, mas nesse caso eu posso chamá-lo de investimento inicial, que era a única coisa que ele tinha, para justamente iniciar o seu negócio, e ele negociou ali com valores de pagamento do seu credor e fornecedor a prazo. Então, esse valor é para que sustente a empresa durante um tempo. Mas será que esse valor, conforme a pergunta ali embaixo, é suficiente com esses prazos que ele estipulou para o seu cliente e para o seu fornecedor? Será que ele consegue sustentar durante 12 meses aí, por exemplo? Nessa estimativa, é uma estimativa de fluxo de caixa. Prazo de pagamento. Ele paga os seus fornecedores com quantos dias, turma? 30 dias, ó. Então, anotei aqui, 30 dias. E o prazo de recebimento? Qual é o prazo que ele deu para os fornecedores? 60 dias. Então, ele vende tudo a prazo. E ele nem estipulou aqui 30 a 60 dias. Essa simulação nós podemos fazer depois, num segundo cenário, mas agora 60 dias. E o volume de vendas? Olha só, turma, ele fez alguns levantamentos, ele perguntou para colegas, participou de fóruns na internet e identificou que ele consegue no primeiro mês vender 1.000 peças. E a cada mês ele aumenta o volume de vendas em 500 peças. No primeiro mês 1.000 peças, no segundo mês 1.500 peças e assim sucessivamente. O preço de venda que ele estipulou, R$3. Lembrando que esses valores são simbólicos para que a gente consiga desenvolver o raciocínio e a esquemática do fluxo de caixa. O custo fixo, turma. Custo fixo, o que é o custo fixo? É aquele valor que o empresário, o empreendedor tem que pagar, que ele deve todo mês. Ou seja, são valores que todo mês ele vai ter, independente se ele teve venda ou não. Exemplo de custo fixo. Vamos supor que esse empreendedor ele alugou uma pequena loja para vender essas bijuterias, para negociar. Ele vai pagar um aluguel.
todo mês ele precisa pagar esse aluguel. Então ele já sabe que ele tem esse custo fixo ou despesa fixa. Tá? Essa nomenclatura custo e despesa também eu esclareço melhor mais à frente nas terminologias de contábeis, viu, turma? E principalmente nas terminologias de apuração de custo. Mas vamos chamar aqui custo, despesa. Nesse exemplo, vamos entendê-los com a mesma situação. Mas nesse caso aqui, o custo fixo dele aqui, ou a despesa fixa, tá? Se fosse custeio variável seria a mesma coisa, será de R$2.000. Então, todo mês ele tem R$2.000 para pagar. Aluguel, energia, a internet que ele utiliza, embalagem e por aí vai. Tá? Ou melhor, embalagem é a variável. Tá? Mas o custo que ele terá todo mês. E o custo variável, R$2 por peça. Ele compra cada bijuteria por R$2. Por que é variável? Se ele compra 2, R$4. Se ele compra 3, R$6. O custo variável, turma, ele é diferente do fixo. O fixo, todo mês, ele existe naquele formato ali. No caso do nosso colega aqui, 2.000 de custo fixo. O variável, turma, aumenta conforme o volume ou de produção ou que você tem de venda. Então, se você tem uma previsão de venda de 1.000 peças, tá? O seu custo variável será 1. Aumentou para 1.500 peças, o seu custo variável ele vai aumentar também. Tá? Então, custo variável, R$2. Ótimo. Então, conseguimos extrair as informações. Vamos para o nosso fluxo de caixa propriamente dito, que está aqui. Então, o que nós temos aqui no nosso fluxo de caixa? O mês, então eu coloquei aqui 1.0, não iniciamos ainda a nossa estimativa, o nosso negócio, e a partir, eu coloquei 1, 2, 3 até o 12 aqui, como se fosse uma estimativa para um ano, para 12 meses. Janeiro, fevereiro, março, abril, para que possamos desenvolver o nosso fluxo. Na próxima linha, nós temos as vendas em peças e em quantidade. Então, eu já vou dar a dica aqui. No primeiro mês, qual foi a estimativa de vendas que esse colega colocou? 1.000 peças. Quando eu crio uma quantidade X de peças para vender num determinado período, turma, eu estou criando meta de vendas. Por isso que o fluxo de caixa é bacana. Então, se eu criei essa quantidade X de peça para vender nesse primeiro mês, eu devo buscar vender para conseguir suprir as necessidades da minha empresa. Quando eu crio essa quantidade, eu estou criando metas de vendas. E no caso do nosso colega, o que ele fez? A cada mês subsequente, olha só, aumenta o volume de vendas de 500 e 500 peças. Então, no mês 2, quantas peças que o nosso colega pretende vender? 1.000 peças mais 500 peças, né? Porque ele disse que ele vai aumentar de 500 e 500 peças. Então, mês 1, 1.000 peças, mês 2, 1.500 peças, mês 3, deixa eu colocar aqui uma formulazinha. Eu vou colocar algumas fórmulas bem simples aqui, turma, mas o entendimento vai ser tranquilo. Bem, então eu travei a célula B17 com 500 peças para que eu possa repetir a fórmula nas células seguintes. Tá? Então eu não vou colocar fórmulas muito elaboradas aqui não na nossa planilha, e eu vou desenvolver esse fluxograma mês a mês com você até o mês 12, para que fique claro essa esquemática justamente com os critérios que o nosso empreendedor criou, de prazo e de quantidade de vendas. Então, para os meses subsequentes, 1.500 peças, mês 3, 2.000 peças, mês 4, 2.500 peças, mês 5, 3.000 peças, até o mês 12. Por quê? Primeiro mês, ele pretende vender 1.000 peças, lembrando que é uma estimativa, e essa quantidade de peças aumenta de 500 e 500 peças a cada mês subsequente. Ótimo! Então, eu tenho receitas, custos e despesas. Resultado, esse resultado aqui é o que eu comentei com vocês, turma, é o operacional.
Muitos empreendedores, eles consideram esse resultado, principalmente às vezes de cabeça, e se enrolam, e criam uma distorção da realidade financeira da empresa. Abaixo, nós temos uma outra parte muito importante do nosso fluxo de caixa. Caixas e bancos, o dinheiro que você tem e aquilo que você tem no banco também, que deve ser considerado. Até porque, nesse exemplo aqui, nós trabalhamos com prazos. Em alguns momentos, a venda ela acontece. Quando essa venda acontece, esse valor, essa peça que você vendeu, essa transação financeira que você fez é um direito seu, né? Então você tem como receber, mas como trabalhamos a prazo aqui, em muitos momentos você não recebeu ainda. Você fez a venda, já é um direito seu, você conta com esse dinheiro. Mas hoje, não. Quando o prazo de pagamento finalizar e o dinheiro cair efetivamente na conta. Por esse motivo, eu devo considerar caixas e bancos. Então, no caixas e bancos, eu tenho o saldo anterior, eu tenho as entradas, eu tenho as saídas e eu tenho o saldo final. Vamos seguir, então. Receitas. Receitas, turma. Esse é o nome específico para a receita com vendas. É todo o dinheiro que você conseguiu obter com a venda dos seus produtos. Então, vamos para o nosso primeiro ponto aqui, no ponto 0 aqui, e começar a preencher as colunas do nosso fluxo de caixa. Olha só, nesse período aqui, nesse ponto 0, o que eu devo colocar aqui? Qual o valor que esse empreendedor dispõe para tocar esse negócio? Vamos supor que ele foi lá e depositou isso no banco. R$5.000, não é isso? R$5.000. Nesse momento ele teve alguma saída? Alguma entrada? Alguma venda? Ainda não, né? Saída também não. Saldo final desse empreendedor, R$5.000. E aí começamos a nossa estimativa aqui para o primeiro mês, tá? No qual ele pretende vender 1.000 peças. Qual é a estimativa de receita que esse empreendedor pretende ter? De valores, de dinheiro. Ele não pretende vender 1.000 peças? Então eu tenho 1.000 peças vezes... Qual é o valor? O preço de venda, R$3. Então, a receita que ele pretende ter no primeiro mês, R$3.000. Receita é a quantidade vezes o preço de venda. Vamos agora ao custo, né? Custo despesa. Então, vamos entender que o custo e despesa nesse caso é a mesma coisa, porque eu tenho custo variável e tenho os outros elementos que seriam despesas, mas essa diferenciação já comentei que eu abordo mais à frente. O que é um custo, o que é uma despesa, quais os custeios que existem aí. Nesse caso aqui, estamos acompanhando uma sistemática mais voltada para o custeio variável, tá? Que ele tem uma abordagem mais gerencial. Então, o custo e despesa no caso do nosso empreendedor, no mês de janeiro. Ele tem de custo fixo R$2.000. E durante toda a nossa estimativa, esses R$2.000 vão permanecer. Tá, turma? Bem, então R$2.000, e esse não é o único custo de despesa que ele tem. Mas, vou abrir um parênteses aqui, ele não adquire as peças para vender, sendo que ele se dispôs a vender 1.000 peças. Então ele tem que comprar 1.000 peças. Então, 1.000 peças vezes o custo variável, o custo de uma peça que ele adquire, que é de R$2. Então, o custo de despesa desse empreendedor nesse primeiro mês, R$4.000. E o resultado? É nesse momento que muitos empreendedores, turma, eles consideram esse resultado operacional, desprezando às vezes o que tem no caixa ou no banco, ou não controlam corretamente. É aí que vem a distorção. Resultado é a receita menos as despesas. Então, o resultado do primeiro mês seria negativo. Mas será que realmente ele está negativo? Ele não tem dinheiro nenhum? Então vamos aqui agora para o caixa e banco. Saldo anterior. O saldo anterior, turma, é sempre o saldo final do mês anterior.
o saldo que ficou do mês anterior, na virada ele torna-se que o nosso saldo inicial, o saldo anterior aqui. Então, o nosso saldo anterior é o saldo final do mês passado, 5 mil. Entradas nesse primeiro mês, ele teve algum dinheiro caindo na conta das vendas, turma? Vamos raciocinar. Como ele realiza essas vendas? Tudo a prazo, inclusive para 60 dias nessa estimativa. Tá? Então, nesse primeiro mês, não entrou nenhum dinheiro de venda. O dinheiro das vendas do primeiro mês aqui, vamos considerar que fosse janeiro, ele só vai cair daqui a 60 dias, em espécie. A venda foi realizada. É um direito desse empreendedor esse valor de venda. Tá? Só que em espécie não caiu na conta ainda. Então não tem nenhum valor aqui. Vou colocar um zerinho aqui. Saídas. Nesse primeiro mês, esse empreendedor desembolsou algum valor? Vamos olhar para o nosso estudo de caso, para o prazo que os fornecedores e os credores concederam para o nosso empreendedor. Ou como ele negociou, 30 dias. Então é um estudo de caso. Nesse caso aqui, ele tem o valor do mês de janeiro, mas ele só paga daqui a 30 dias. Então não saiu nenhum valor ainda do caixa do nosso empreendedor. Como ele finalizou esse mês então? Qual que é o saldo final? Veja bem, saldo final é o primeiro saldo aqui, o anterior, mais as entradas, menos as saídas. Isso aí. 5 mil reais. Então ele permanece com o seu fluxo de caixa de 5 mil reais aqui ainda intacto. Vamos para o segundo mês, para o planejamento do segundo mês. Então, vendas, 1.500 peças que ele pretende vender. Qual é a receita do segundo mês? A previsão de receita, a estimativa de receita. Vamos lá. 1.500 peças vezes R$3. E qual é o custo despesa desse empreendedor? R$2.000 de custo fixo que ele terá durante esses 12 meses, mais 1.500 peças que ele comprou vezes R$2. 5 mil reais. Qual é o resultado? R$4.500 menos e 6. Então, o resultado dele operacional, no mês 2 aqui, nessa estimativa, R$500 negativo. Vamos para o caixas e bancos do mês 2. Então, o saldo anterior no mês 2 aqui, ele inicia esse mês com 5 mil reais. Saldo anterior é sempre o saldo final do mês anterior. Teve alguma entrada, turma? Caiu algum dinheiro em espécie aqui? Vamos idealizar que ele está vendendo com maquininha de cartão, não é? A prazo. Então aqui ainda não caiu nenhum valor, porque ele vende para 60 dias. Esse valor aqui, ó, R$3.000 que ele vendeu no mês de janeiro, vai cair, ó, 30, 60, vai cair somente no mês 3. Então aqui, zero, não tem nenhuma venda, não tem nenhum valor entrando. E saídas, ele tem algum valor a pagar? Tem. Até porque ele paga os seus fornecedores e credores sempre no mês seguinte, nessa estimativa, 30 dias. O mundo perfeito, turma, eu já vou falar aqui para vocês, é vender tudo à vista, né, e pagar tudo também à vista, se possível. Mas será que isso não é uma utopia hoje em dia? Será que todos os nossos clientes têm possibilidade de pagar à vista? Por isso que eu devo ter um percentual para pagamento à vista, um percentual a prazo para 30, 60 dias, 15 dias. É justamente você, empreendedor, que deve estipular e controlar esses pagamentos dos seus clientes. Igualmente os seus fornecedores. Tá? O ideal é que o valor dos seus clientes que eles te pagam, eles entrem antes dos seus pagamentos, das suas saídas.
né? Isso daí nós temos nomes específicos na área financeira. Ciclo operacional, ciclo econômico, ciclo financeiro. Mas isso é um outro assunto. Então, quanto que ele tem de saídas aqui? Qual é o valor que ele tem para pagar? Olha só o mês anterior. Ele não tem aqui custo de despesa R$4.000 para pagar? Pagou nesse mês? Não, porque ele paga para 30 dias. Ó. Então, vai entrar aqui no segundo mês. R$4.000. Como fica o saldo final desse mês? Eu vou fazer novamente a conta aqui, depois eu vou puxar a fórmula, tá, turma? R$5.000 mais nenhum valor de vendas, não entrou nenhum dinheiro, menos, vou colocar aqui, e 10. Tá? Menos R$4.000. 5.000 mais nenhum valor entrou, menos R$4.000. O saldo aqui do Caixas e Bancos, R$1.000. Turma, onde acontece a distorção de muitos empresários, principalmente se não busca capacitação. Muitos consideram, principalmente às vezes de cabeça, esse valor do resultado. Ah, tô negativo, né? E desconsideram o saldo final do Caixas e Bancos, o dinheiro que você realmente tem em mãos e aquilo que você tem no seu banco. Tá? Vocês vão perceber que daqui a pouco esse resultado aqui ele vai melhorar. Inclusive vai crescer. Aí é que mora o erro de muitos empreendedores. Tá? Então alguns controlam somente esse saldo, esse resultado operacional, né? E principalmente às vezes um grande erro fica controlando as coisas de cabeça, sem colocar isso numa planilha, ou no aplicativo, ou num software, seja lá o que for, tá? E desconsiderando o seu saldo final. Aqui é que mora justamente a realidade da saúde financeira da sua empresa. Estou falando em relação ao acompanhamento do fluxo de caixa, tá? Nesse exemplo aqui. Bom, vamos para o mês 3, então. No caso aqui do mês 3, 2.000 peças, previsão de vendas. Qual é a receita? Igual a 2.000 vezes, vou buscar aqui, R$3. Então, pretende vender R$6.000. Qual é o custo fixo desse colega aqui? R$2.000 mais 2.000 peças vezes R$2, que é o valor que ele adquire as peças, R$6.000. Qual é o resultado operacional desse empreendedor no mês 3? A estimativa. 0 a 0. Olha só, poxa, no mês 3 eu já vou ficar 0 a 0. Será que é isso mesmo? Vamos verificar agora caixas e bancos. No mês 3, qual é o saldo anterior, como ele inicia esse mês? Tá? Saldo final do mês passado, R$1.000. Aqui tem algum valor de entrada? Olha só, entrou algum dinheiro aqui? Sim, aqui cai o dinheiro das vendas que você fez há 60 dias atrás. Então esses R$3.000 que foram realizados, que aconteceram no mês de janeiro, ele só cai em espécie no mês 3. Olha ele aqui, R$3.000. E saídas, tem algum pagamento aqui? Tem, do mês anterior, 30 dias para pagar os fornecedores e credores. Esse foi o esquema. Então tá aqui R$5.000. Ó. No mês 2, ele cai aqui no mês 3. E como é o resultado, lembrando que o resultado, o saldo final aqui é saldo anterior, né? O saldo que ele começou o mês, mais as entradas, menos as saídas. Eu vou puxar aqui a fórmula para ficar mais fácil. R$1.000 negativo. Tá? R$1.000 negativo. Então estamos considerando aqui, não estamos considerando juros, poderia ser um cheque especial, isso daqui, mas nesse caso aqui ele não tem de onde tirar, então ele está R$1.000 negativo. Não está ainda porque é uma estimativa. Isso ainda, esse plano não está, ele está sendo realizado, mas não está acontecendo ainda. Vamos para o mês 4. No mês 4 aqui, qual é a previsão de receita? 2.500 peças vezes R$3, R$7.500 de previsão de receita de dinheiro. Custo e despesa, R$2.000 mais 2.500 peças vezes 2, aí R$7.000. Qual é o resultado? O resultado é receita menos custos e despesas, R$500.
Tá vendo o que eu falei? A partir daqui, a situação começa a melhorar no resultado. Mas e em valores efetivos? E em dinheiro realmente? Eu só consigo enxergar isso com caixa e bancos. Tá? Vamos então para o caixa e bancos do mês 4. Qual é o resultado, o saldo anterior do mês 4? R$1.000 negativo. Teve alguma entrada aqui? Sim, de 60 dias anteriores. Lá do mês 2, ó, ele vendeu aqui R$4.500, 60 dias. Cai aqui no mês 4, R$4.500. E saídas no mês 4 ele tem? Tem. Olha aqui no mês 3, tinha uma previsão de custo e despesa de 6.000, tá? E ele paga tudo 30 dias. Tá aqui, R$6.000. Qual é o saldo final do mês 4 aqui? Lembrando que o saldo final é o saldo anterior, que ele começou o mês, mais as entradas, menos as saídas. Então, R$2.500 negativos. Vamos avançar. Mês 5. Qual a estimativa de receita? R$3.000 vezes R$3. Estimativa de R$9.000. Custo e despesa é o custo fixo, mais a quantidade de 3.000 peças vezes R$2. Fechei os parênteses. R$8.000. O custo e despesa, o resultado, perdão, R$1.000 positivo aqui, ó. Mas e o caixa e banco? Será que reflete isso mesmo? Mês 5 começou com R$2.500 negativo. Dinheiro caindo na conta é lá do mês 3, olha só. R$6.000 de receita, 30,60, cai aqui no mês 5. Custo e despesa é de 30 dias anteriores, então tá aqui, ó, R$7.000 de custo e despesa do mês 4, ele paga tudo no mês 5. O saldo final, saldo anterior, R$2.500 negativo, mais 6.000, menos 7.000, R$3.500 negativo. Então, percebemos que o resultado operacional, ele tem uma diferença, uma discrepância daquilo que realmente a empresa tem no caixas e bancos. Tá? E é esse daqui que nós devemos considerar. Vamos avançar. Mês 6. 3.500 peças. Vezes R$3. R$3.500 peças vezes R$3. R$10.500. Custo, despesa R$2.000 mais 3.500 peças vezes R$2. Fechei os parênteses. Custo e despesa operacional, resultado, perdão, R$1.500. Caixas e bancos, como que ele começa o mês 6 com 3.500 negativo. O que cai de dinheiro aqui é lá do mês 4, 30,60, cai aqui no mês 6. Custo e despesa, a saída do mês 6 é do mês anterior, ó, 8.000 aqui de custo e despesa, paga com 30 dias. O saldo final do mês 6, R$4.000 negativo. Bem, turma, eu avancei o vídeo um pouquinho e eu fiz até o mês 6 e até o mês 12 essa estimativa de fluxo de caixa acontece da mesma maneira. Então eu vou realizar aqui o mês 12 para fecharmos o nosso fluxo de caixa e interpretar as informações. Então, no mês 12, qual é a estimativa de receita? 6.500 peças vezes R$3, 19.500. A estimativa de custo e despesa, R$2.000 de custo fixo, mais 6.500 peças que eu adquiri ao custo variável de R$2, R$15.000. O resultado do mês 12,
receita menos custo e despesa, R$ 4.500. Vamos para o caixas e bancos. Qual é o saldo anterior? É o saldo final do mês anterior. Está aqui, R$ 1.000. Tem alguma entrada nesse mês aqui? Tem sim. Tem aqui, ó, do mês 10, R$ 16.500. Vendeu no mês 10, 30, 60 dias, caiu aqui no mês 12. Custo e despesa do mês anterior, R$ 14.000, paga com 30 dias, cai aqui no mês 12. E o nosso saldo final é o nosso saldo anterior, o primeiro saldo do mês, mais as entradas menos as saídas. Então, finalizamos o nosso fluxo de caixa aí, R$ 3.500. Então, essa é a estimativa de fluxo de caixa para esse estudo de caso, com essas condições. Veja bem, turma. Então, olhando o nosso resultado aqui, ele começou a ficar bacana a partir do mês 3, mas ele não reflete a situação financeira da empresa. Vamos olhar aqui, ó, o saldo final. Começamos com 5.000 de fluxo de capital de giro e caímos num período enorme negativo aqui no banco, chegando ao ponto, o pior ponto aqui, ó, R$ 4.000 negativo. Tá? E no finalzinho aqui, começou a subir novamente. E vamos supor que nesse mundo maravilhoso ele consiga vender todas essas quantidades de peça a esse valor, a tendência é continuar subindo aqui. Porém, turma, vamos ser realistas. Será que eu consigo, né, manter o negócio investindo somente esse valor, R$ 5.000, com essas condições, num período tão longo negativo? Não, com certeza não. E aí vamos para a pergunta 1. O valor de R$ 5.000 será o suficiente para ele manter esse negócio sem a necessidade de empréstimo? Não tem como manter esse negócio, então ele precisaria de um valor a mais. Se ele vai realizar um empréstimo ou não, aí é decisão do empreendedor. Tá? Fato é, o ideal é que ele consiga um valor maior para iniciar esse negócio. E a segunda pergunta, caso não seja o suficiente, já vimos que não é, qual é a necessidade de capital de giro? Aqui nós vimos que R$ 5.000 não é o suficiente. E qual será a quantidade ideal para que essa estimativa fique tudo positivo aqui no nosso saldo final? Veja bem, turma, olha só como esse exercício ele tem uma técnica boa de estimativa também de capital de giro. Quando eu faço essa estimativa e eu tenho valores negativos no meu saldo, a técnica aqui é a seguinte, eu vou observar qual o pior resultado entre os meses. Qual foi o pior resultado entre os meses? R$ 4.000, não foi? Olha aqui, ó, mês 6, mês 7, R$ 4.000. É justamente esse pior resultado, eu vou colocar aqui até numa cor diferente, ó, amarelo, esse pior resultado é o valor que falta para completar o meu capital de giro. Então, a resposta aqui, ó, qual é a necessidade de capital de giro? Seria R$ 9.000, turma. Por que, professor, R$ 9.000? R$ 5.000 de capital de giro, mais um valor de R$ 4.000. Ou seja, caso eu realize essa simulação desse fluxo de caixa com o valor de R$ 9.000, esse resultado, esse saldo final aqui, ele não será negativo, ele será todo positivo, tá? Inclusive seguindo esses critérios que o nosso empreendedor estabeleceu, 30 e 60 dias. 30 dias pagando os meus fornecedores e 60 dias recebendo os valores dos meus clientes. Então, essa estimativa de capital de giro que nós fizemos agora no final, pegando o valor que eu tenho de capital de giro, identificando o pior resultado, e o pior resultado é o valor que eu devo ter para somar nesse capital de giro, no nosso caso aqui deu 9.000, ele é o suficiente para realizar a estimativa durante esse período, mantendo esses critérios e esses prazos aqui. Bem, turma, o desafio agora é o seguinte:
Vocês visualizaram como é o desenvolvimento desse fluxo de caixa, desse modelo de fluxo de caixa, utilizando um estudo de caso. E a atividade 1 será: vocês vão desenvolver esse mesmo fluxo de caixa com esse mesmo estudo de caso. A única coisa que vai modificar na atividade 1 é o capital de giro, que será de R$ 9.000. Tá? Então, a atividade 1 só vai mudar o capital de giro para R$ 9.000. O restante das informações permanece a mesma coisa. E a atividade 2? Capital de R$ 5.000. Porém, o prazo de pagamento e o prazo de recebimento à vista, tá? À vista. Então, o desafio 1, as condições são as mesmas: 30 dias para pagamento, 60 dias para recebimento, preço de venda, custo variável, tudo a mesma informação, porém o que muda será o capital de giro. Nós vamos verificar se essa informação dos R$ 9.000 se ela confere. Na atividade 2, eu vou permanecer com 5.000 de capital de giro, porém o prazo de pagamento do fornecedor e o prazo de recebimento dos clientes será à vista. Tá? Então, se eu vendi e se eu tenho contas a pagar, ele cai no meu caixa e banco, entra no mesmo mês e também sai no mesmo mês. Realizem essa atividade até o mês 12 para que nós possamos realmente enxergar outros cenários úteis para esse fluxo de caixa e para o planejamento desse empreendimento ou de qualquer outro que você for realizar. Bem, espero que essa explicação tenha sido clara. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, se inscreve aí no canal e muito obrigado e até a próxima.